tema de hoje é sobre as prisões do passado. Vamos todos nós fazer uma viagem ao tempo aqui, né, para entender um pouco desse assunto. Vamos lá, juntos estudar um pouco dessa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina, né? Bem, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, nós recebemos a informação de que todos nós somos criados simples, ignorantes, né? Vazios de conhecimento, e vamos adquirindo pouco a pouco esse conhecimento através das provas que Deus nos impõe. E lá na pergunta 132 do mesmo livro, eles nos explicam que isto se dá através das encarnações sucessivas. Por quê? Porque seria impossível a gente se aprimorar, né, o espírito se aprimorar apenas em uma existência. Então, nós precisamos aí de encarnações e reencarnações sucessivas para nos aprimorar. Então, nós encarnamos, pois, para viver através das provas do caminho as lições necessárias para a gente desenvolver, né, o nosso conhecimento. Porém, por conta da complexidade da nossa estrutura existencial, dentro da qual nós somos ainda imaturos, né? Nós estamos manuseando o nosso livre-arbítrio, nós estamos aprendendo a manusear o livre-arbítrio, e a gente acaba fazendo escolhas equivocadas. E diante das escolhas equivocadas, a gente acaba por se machucar e machucar aos outros. E isso, então, gera as consequentes expiações do caminho. Então, o que nós precisamos deixar fixo aqui, nós não nascemos aqui, nós não reencarnamos para viver expiações. Não é esse o sentido. Nós reencarnamos para viver as provas. As expiações são as consequências dos nossos equívocos devido à nossa inexperiência, né, nessas encarnações. Então, é natural que através dos meus erros, dos meus enganos, eu vá bagunçando um pouco o meu caminho. E a responsabilidade por tudo o que eu faço através do meu livre-arbítrio, eu tenho que recolher, eu tenho que consertar. É nisso que se trata, é disso que trata a expiação. Mas tanto as provas, que são aprendizado, quanto as expiações, que são esses resgates, essas coisas que a gente tem que rearranjar, fazer um ajuste, arrumar de novo aquilo que a gente bagunçou, tanto nas expiações quanto nas provas, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo o tempo todo, o tempo todo. E isso vai levar-nos, consequentemente, à perfeição. É isso que vai levar, que vai fazer com que a gente atinja a plenitude, atinja a nossa luminosidade, atinja o máximo, né, do nosso espírito. Nós somos espíritos em formação. Começamos lá como simples ignorantes, lá na pergunta 115. E estamos aqui nos desenvolvendo nas experiências da vida. Então, o progresso existencial, ele é um determinismo. Ele é um determinismo. O que é o determinismo? Assim como a criança humana, ela nasce e ela não para na infância, ela vai crescer. É um determinismo chegar à velhice. É um determinismo esse desenvolvimento físico. Assim também, o espírito tem um determinismo que é chegar à perfeição. Então, o nosso progresso existencial é um determinismo. Queiramos ou não, a gente vai à frente, a gente vai crescendo progressivamente, vai desenvolvendo isso. O ritmo, a velocidade, o jeito, o modo de fazer isso, aí depende de cada um de nós. Depende do nosso livre-arbítrio, depende das nossas escolhas, da nossa maturidade nesse caminho e também depende da nossa consciência. Quanto é que nós estamos conscientes nesse processo todo? Quanto mais consciente nós estivermos desse processo existencial, dessa engrenagem evolutiva da qual nós participamos, mais fácil vai ficando a vida. Por quê? Porque se eu não estou consciente, eu vou me deixando levar, né? Eu vou vivendo, não quero saber, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Às vezes eu acerto, mas na maioria das vezes eu erro muito. Mas quando eu começo a tomar consciência do ser que eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, como que eu sou formado, né? Por isso que Kardec nos chama tanto
para o autoconhecimento e a racionalidade. Através da nossa razão, através da nossa inteligência, através da nossa condição humana de inteligência, nós vamos desenvolvendo, né, esse autoconhecimento. E desenvolvendo o autoconhecimento, eu vou aprendendo também do mecanismo existencial. Aprendendo tudo isso, eu vou errando menos, porque eu tenho mais informação, de onde eu estou, de onde eu não estou, né? Então, a gente vai nesse caminho errando muito menos, ou pelo menos errando menor, né? Os erros começam a ficar menores, a gente começa a fazer o quê? As escolhas mais bem estruturadas, porque a gente começa a ter conhecimento do processo. Então, essa engrenagem, ela não para. Essa engrenagem evolutiva, ela não vai parar. Quanto mais nós adiarmos esse despertar inteligente, mais dolorido fica, porque como esse mecanismo não para, se eu acompanho o movimento, eu sofro menos. Se eu não acompanho o movimento, eu vou meio que me arrastando, eu vou meio que contra o movimento e vou sofrendo lesões, vou sofrendo insatisfações aqui e ali, que vai me gerando dores, né? Então, é preciso a gente participar de forma consciente. O tempo não para. Os eventos se sucedem com a nossa participação ou não. Passado, presente, futuro vão se encadeando nas horas do dia, né? Nos levando aonde? Sempre à frente. Sempre à frente, né? Então, nessa consciência, nesse processo de autoconhecimento, às vezes é necessário que a gente se localize para começar esse processo. Onde é que eu estou nessa linha do tempo? Onde tem passado, presente e futuro. Porque às vezes a gente acha que está num lugar, mas a gente não está muito bem definido. Será que eu estou no presente? Será que eu não estou na nostalgia paralisante do passado? Ou na antecipação ansiosa do futuro? Ou eu estou realmente aqui no presente resolvendo os desafios, né, de todo dia? Então, essa análise, ela vai me dar também bastante subsídio para que a gente possa estar mais estruturado. Por isso, eu escolhi esse tema, né? Vamos falar, então, dessas prisões do passado, né? Porque tanto à frente como atrás, quando eu me projeto no futuro, quando eu me projeto no passado, eu estou em um local que eu não consigo efetivar as minhas ações, eu não consigo atuar nem no passado, nem no futuro. Nós ainda não inventamos uma máquina do tempo para fazer viagens, né, no tempo. Não dá. Não dá para viajar no tempo, não dá para ir lá e atuar. O que nós conseguimos fazer é passear nesses espaços com a nossa mente, com a nossa imaginação. É aqui dentro que a gente vai para o passado, vai para o futuro. E aí a gente cria encantos, né, laços bons, cria medos, cria monstros, a gente vai criando tudo ali dentro da nossa imaginação fértil, né? E considerando que a mente não distingue o que é real do que é imaginário, isso pode gerar consequências muito danosas, porque a gente pode se prender em episódios bons do passado, ou a gente pode se apavorar nessa coisa de imaginar o futuro, né? Quantos de nós, às vezes, na calada da noite, fica imaginando problemas que nem vão acontecer, criando os monstros lá, gerando ansiedade, gerando tanto medo e tanto problema. Mas, de uma forma ou de outra, a gente não está no presente. Tanto para trás como para frente, isso caracteriza uma fuga do presente. E essa fuga, ela tem sempre uma infeliz comparação. É meio que automático, né? Quando eu comparo o que passou, né, aquele passado que eu fui bem, né? Nossa, como eu fui bem no passado. Quando eu comparo aquele passado que eu fui bem com o que eu tenho aqui no presente, eu começo a trazer um problema para a minha vida. Por quê? Porque essa infeliz comparação do que eu fui com o que eu não consigo mais ser, né? Do que eu tive com o que eu não consigo mais ter, ela vai me gerando uma paralisação, uma descrença em mim mesmo que me prende nesse passado ou nesse futuro, né? Ou eu fico ali naquele passado, se o passado foi bom, eu me digo aquilo ali, né? Fico paralisada na saudade, naqueles sonhos bons, né? De tudo de bom que aconteceu.
ou eu me projeto no futuro, porque às vezes o passado também não foi muito bom, e aí o presente já está frustrante, eu não estou tendo sucesso, não dá para voltar, o passado também não foi tão feliz, aí eu começo a me projetar no futuro como uma fuga, e nesse futuro eu começo a imaginar, né? Eu começo a imaginar que lá sim vai dar certo. Eu estou novamente saindo do presente, veja bem, eu estou lá no futuro. Aí eu já estou projetando, olha, eu vou ganhar na loteria, um dia eu vou ganhar, aí vai resolver mesmo. Aí tudo vai mudar, aí sim eu vou ser feliz. Aí eu também vou encontrar uma pessoa um dia, né? Vou encontrar um príncipe, uma princesa, eu vou ser feliz. Alguém vai me salvar disso, sabe? Alguém vai me tirar desse lugar, vai me salvar dessa situação, vai me trazer felicidade. E mais uma vez a gente vai se equivocando, porque a gente está delegando ao outro, né? A capacidade de nos fazer feliz, mas ele nem conhece a gente direito, nem a gente se conhece. Como é que o outro vai acertar, né? Como é que ele vai conseguir acertar ali, ó, o ponto certo de me fazer feliz? Então, mais uma vez, a gente acaba complicando as nossas relações quando a gente projeta no outro, projeta no futuro, né, essa salvação, né, essa felicidade que eu não vejo acontecer no meu estado presente, né? De toda forma, seja no passado, seja lá seja no futuro, seja no passado, eu estou estática, eu não estou me mexendo, eu não estou fazendo nada para acontecer algo. Eu estou só atuando na minha imaginação. Viver por aqui não é mesmo fácil, né? Todos nós temos problemas, não é fácil. Já dizia um espírito amigo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Às vezes a gente realmente leva muitas picadas de alfinete, pequenas picadas, às vezes são pauladas grandes mesmo, né? A gente aqui, ali, acaba se machucando, acaba se levando um peso. A vida é cheia de desafios. Então, saber disso, saber que a vida tem dificuldade, não é um motivo para nos enfraquecer. Por quê? Se eu tenho a compreensão daquela engrenagem evolutiva, se eu tenho a compreensão dos mecanismos divinos que me leva à perfeição, eu sei que esses mundos transitórios, essas fases transitórias por que eu passo, são apenas experiências que eu preciso viver para me aprimorar e para chegar lá. Então, eu fui projetado para vencer os obstáculos. Eu fui projetado, sim, para vencer todos esses obstáculos. Então, quando eu começo a ter essa fé racional, quando eu começo a entender esse mecanismo, eu ativo a minha confiança no meu Criador. E aí fica mais difícil eu desistir, eu esmorecer no caminho, né? Porque muitos de nós, diante da dificuldade do dia a dia, a gente, ao invés de resistir, de respirar fundo, levantar, sacudir a poeira e tentar ir mais uma vez, muitos de nós acabam esmorecendo, acaba desanimando, acaba desmotivado, né? E isso aí é um perigo, porque faz com que a gente abrace aqueles filmes antigos da nossa vida, né? Então a gente começa a voltar naquela coisa, nossa, eu era feliz e não sabia, né? Ai, como era bom passar bem, as diversões de antigamente é que era legal. Nossa, como tudo era mais saboroso, né? O refrigerante, a manteiga, a margarina, tinha outro sabor. Hoje é tudo meio sem graça. Então a gente começa a olhar para lá. Olha, eu fazia sucesso, eu já fui bonita, hein? Nossa, né? Ixi, eu já, né? A gente começa a lembrar de tudo aquilo. Eu era jovem, eu tinha disposição, né? Nossa, eu tinha uma disposição, não tinha cansaço, não, né? Já fui amada. E aí a gente começa a lembrar do colo do pai, dos passeios, do primeiro amor, né? Ai, como era bonito. Primeiro amor, né? Ai, como era tudo mais gostoso, tudo muito bonito. Mas passou, né? Hoje eu estou aqui, minha juventude passou, eu envelheci, né? A minha casa já não é mais a mesma, tantas pessoas partiram, tantas pessoas se foram, o casamento acabou,
né? Ou por um luto, ou por uma separação, os filhos também foram embora. Então, a situação mudou e aí eu começo a desanimar, porque aquele passado era tão interessante, menina, como era bom, né? E aí a gente, hoje só me resta essa música, né? Essa música triste, ou uma música alegre que me lembra o passado, né? A gente vai lá, né? As melhores nos anos 60, 70, 80, e fica o dia inteiro, não é uma delícia, né? Aquilo vai tocando, né? Vai me trazendo ontem na memória, vai trazendo o ontem aqui, ó, na memória, que resgata aqueles quadros do passado. E aí vem o perigoso abraço do passado, né? Porque a memória, ela é poderosa. A nossa memória, quando acionada, ela nos traz um filme em 4D com efeitos sensoriais marcantes. E aí, ó, a saudade tem cheiro. A saudade tem cheiro, tem gosto, tem sabor, tem nome, tem cor, né? Tem tudo de bom, tem fundo musical. E a gente põe o fundo musical e fica ali, naquela saudade gostosa, né? E aquele filme volta, aquela imagem volta nitidamente, né? Por vezes basta mesmo uma determinada música para a gente sentir o cheiro de alguma coisa, para resgatar um episódio, por horas ficar ali, ó, naquele loop gostoso, né? Naquele resgate bom. E aí vem à mente aquele beijo, aquele abraço, né? As cores da casa antiga, aquele cheiro das manhãs de domingo, né? O cheiro, o perfume das pessoas, né? O perfume da avó, o perfume da mãe, até da professora do primário, a gente lembra, né? E vai voltando, aquele bolo quentinho, café das manhãs, enfim, tantas lembranças boas que a gente vai trazendo e a gente vai ficando ali, ó, impregnado de saudade, né? Naquela nostalgia que é gostosa. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado lembrar. Ter lembranças boas é muito bom. É muito bom ter coisas boas para se relembrar. Isso demonstra que nós somos capazes de criar boas relações, de criar boas ligações, de criar boas histórias. Nós somos capazes de criar tudo isso, né? E isso traz ânimo. Quando a gente dá aquela desanimada, hoje o dia não está bom, você começa a lembrar, você lembra da mãe, do abraço do pai, aquilo te faz sorrir e faz bem, e te motiva para sair dali. Ah, eu vou construir novas memórias, né? Isso é bom. O problema é quando essas lembranças me fazem ficar parada naquele tempo. E ali pode ser uma droga perigosa. Porque diante das adversidades da vida, dos problemas que vai aparecendo, todo dia eu vou fugindo um pouquinho. Ah, hoje está difícil, né? Não, deixa eu ir ali ouvir uma musiquinha, lembrar do passado. E a gente vai, né? A gente não faz isso conscientemente, mas a gente vai se empurrando para situações assim e vai fugindo do dia a dia. E aí, isso fica como uma droga que é viciante. O cérebro também vicia e somente serve como um lenitivo ali viciante para me tirar de uma situação e me levar para o passado, onde eu não posso atuar, né? Então, aqui a lembrança, ela só está trazendo o quê? Uma comparação ruim. Ela só está trazendo uma comparação ruim e me fazendo ficar para trás, sair do espaço, sair do aqui e agora, né? E aí não é bom. O abraço do passado aí ele fica perigoso, né? Ele fica perigoso. Quando o cansaço, a frustração do dia a dia, né, decorrente dos insucessos, decorrente das decepções que a gente tem, ela consegue nos desanimar, nós temos uma tendência a nos entregar às crenças limitantes. Então, essa comparação ela é negativa, por quê? Porque eu começo a acreditar, porque não está bom o dia, não está dando certo, eu faço, não dá certo, não estou tendo sucesso, não estou tendo, só tenho decepção, não estou agindo certo, não estou sabendo agir aqui. E aí, isso daqui vai me levando para um aliado a essa comparação boa lá de trás, vai me levando às crenças limitantes. Olha, eu acho que realmente eu não consigo fazer no presente tudo de bom que eu já fiz um dia. Eu não vou conseguir, eu não estou dando conta, não está dando certo. Então, isso é o perigo, né? Essas crenças limitantes vão me convencendo que eu não sou mais capaz de escrever uma história tão boa
quanto a que eu já tive lá atrás, né? E aí eu pego aquele velho disco, né? E fico tocando aquele disco riscado, né? E fico ali prostrado no cheiro do passado, né? Por vezes, a gente tenta até editar algumas cenas, né? A gente fala, eu acho que eu vou voltar, né? Eu já fiz isso, né? Vou viajar, né? Vou passar, vou lá naquela cidade que eu vivi, que eu fui tão feliz, né? E aí você volta, depois de 20 anos, num local que já não é mais o mesmo. A rua mudou, os prédios mudou, aquelas pessoas, as pessoas que você amou, que você abraçava, não estão mais lá. E aí é decepcionante, porque você chega num lugar e você não encontra mais aquilo, não encontra mais, aquele lugar não é mais o mesmo. Da mesma forma, a gente tenta reeditar, às vezes, as relações, né? Eu tenho alguns amigos, amigas, que depois de algum tempo, agora estão sem uma relação, ou seja, porque o parceiro morreu, ou seja, porque se separaram, e aí fala, bom, agora, né, eu vou investir no meu primeiro amor, né, que está vivo, ainda está aí, a gente conversa de vez em quando, e eu acho que não, ali eu vou resgatar aquele amor gostoso, né, afinal eu já trabalhei tanto na vida, agora eu mereço ser feliz. E às vezes a pessoa acredita realmente que ela vai conseguir resgatar. Então, tiradas as raras exceções, né, que às vezes dá certo, mas na maioria das vezes é um grande desapontamento. Por quê? Porque aquela pessoa não é mais aquela pessoa, assim como eu mudei. Eu mudei, aquela pessoa mudou, né? Se nós dois tivermos a maturidade para se reencontrar, saber que mudou, mas ainda fica aquela afinidade, ótimo, talvez dê certo. Mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, né, aquela pessoa, ela passou por tantos problemas, eu passei por tantos problemas, que às vezes ela nem mudou para pior, não, nem para melhor, ela apenas ficou diferente, porque a vida foi levando para um lado e a minha foi levando para o outro. Então, quando a gente volta, isso se torna uma grande decepção. Porque a gente fala, olha, aquela relação era maravilhosa. Sim, a relação da juventude era sempre maravilhosa, porque os nossos pais estavam atrás, né, correndo para pagar as contas, né? Correndo para fazer o café, para pôr o almoço, o jantar. Então, estava tudo certo. A nossa preocupação era o quê? Se perfumar, se embelezar para sair, para passear, para namorar, né? Então, era tudo delicioso. Né? E essas relações que a gente tem, as nossas relações, elas também começaram com paixão, né? Elas vão mudando, graças a Deus, porque eu lembro que uma vez eu falei para a amiga, nossa, aquelas, como é bom a gente se apaixonar, né? Aquela paixão, ai, aquilo dá uma vontade, um ânimo de viver, né? Aquele começo do namoro é tão gostoso, aquela paixão, podia ser eterno aquilo, né? Olha, se fosse eterno aquilo, não existiria cidade, não existiria nada, porque ninguém ia trabalhar, todo mundo ia ficar ali apaixonado, aquilo é viciante, né? A gente tem as etapas do relacionamento exatamente porque a gente está construindo algumas outras coisas. Nós estamos construindo uma família. Eu namoro, caso, e ali estamos construindo uma família. E construir uma família, né? Tem paixão? No começo tem, mas depois vem suor, vem lágrimas, vem rugas, vem doenças, contas, né? Dificuldade financeira, vem um monte de coisa que faz parte da vida. E que, quando bem entendido, de forma madura, isso daí vai levar para um relacionamento duradouro. E que bom ter um companheiro que nos acompanha a vida toda ali nessa construção de uma família, que é uma coisa tão bonita, né? Então, às vezes, essa volta ao passado, essa ilusão de que era lá que era bom, não é bem assim, né? Nós vivemos essas fases. As fases, um dia nós vamos olhar para cá e falar assim, nossa, até que era bom, né? Como era bom, né? Eu também tinha uma maturidade, também convivi com outras pessoas, com outros amores, e com certeza também tive lembranças boas, né? Então, essas são as sedutoras prisões do passado. Não dá para voltar atrás e encontrar a mesma coisa. Nós temos que entender que nenhum homem consegue atravessar um rio duas vezes, né? Aí ele atravessa a primeira, a hora que ele volta o rio já passou e ele também já não é o mesmo homem. Então não dá. Sempre vai haver modificações, graças a Deus. Esse é o sentido dessa engrenagem evolutiva. Ela não para, ela não para. Mas as sedutoras prisões do passado,
onde eu fui mais feliz, elas são muito perigosas mesmo. Mas os motivos que nos prendem ao passado podem não ser tão felizes também. Por quê? Os dias ruins, né, aquele lado desagradável, aquele contexto danoso do passado, ele também existiu, né? Ele também existiu e está ali, lamentavelmente, ali, ó, ele pode nos levar a nos fixar nesses quadros tristes do passado. E aí também nos paralisar. Não só as alegrias, mas também esses problemas, né? Todos nós temos dores internas e antigas, pelas eventuais lesões que a gente faz no outro e pelas eventuais lesões que nós sofremos do outro. Então, todos nós carregamos culpa e ressentimento. Todos nós temos um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Então, o mal que causamos deixa feridas na alma e faz com que a nossa mente fique presa na lama do arrependimento, do remorso, da culpa. Isso é uma prisão muito complicada, né? Aí ela evita que a gente vá para frente, porque a gente não se acha merecedor mesmo. Você fica ali, ó, no passado remoendo, por que eu fiz isso? Mas o que eu fui fazer? Como é que eu pude ser tão infeliz? Como é que eu pude fazer alguém tão infeliz? Por que isso? E a gente fica se remoendo numa situação que a gente não tem mais como atuar. Não tem mais como atuar, né? Todos nós somos falíveis, que atire a primeira pedra, né? Quem não é. Então, é necessário relembrar todo dia que nós somos falíveis e que dentro do remorso ou do arrependimento, nós carregamos também aí uma consciência que está nascendo. Porque se isso está me incomodando, se a culpa me incomoda, se o arrependimento está brotando, é porque eu já entendi que eu errei e eu sou responsável por aquilo. Então, eu estou tomando consciência da minha atitude. Isso já é e lembrar que isso também tem o seu lado benéfico, porque me traz a consciência, a minha responsabilidade de olhar melhor, de retificar. E se eu não puder retificar, pelo menos que eu preste mais atenção para não errar de novo. Então, isso não é tão ruim. E não dá para voltar atrás e apagar o ato já feito, não dá. Eu apenas tenho que viver essa experiência, arquivá-la e renovar essa oportunidade aqui no aqui e agora. Não é lá que eu vou mudar alguma coisa. É muito improdutivo, é muito inútil a gente ficar no passado remoendo a culpa. E isso acontece muito mais vezes. Quando eu falo ficar no passado, é que isso trava o nosso desenvolvimento atual. As nossas culpas, às vezes, são tão enraizadas que isso faz com que a gente não tenha autoestima, não tenha motivação, e isso atua de forma negativa na nossa disposição de mudar, de construir, sem a gente perceber por quê. Por que será, né? Que eu estou tão acabada, às vezes, né? Por que eu não estou, né, motivada para a vida? Onde é que está a minha dor? Onde é que está o meu arrependimento? Então, essa prisão do passado, que é a culpa, que é o arrependimento pelos nossos erros, ela é muito danosa. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: quem errou, por certo, também acertou. Porque não é possível, gente, não é possível que a gente fez tudo errado na vida. Nós temos os nossos acertos. Nós fizemos coisas certas, né? Nós agredimos num ponto, nós amparamos no outro, nós rejeitamos aqui, nós consolamos, nós trazemos aqui, acolhemos em outro. Então, todo mundo tem alguma coisa de bom que fez. Lembre-se disso para que a gente possa sair desse complexo de culpa muito aprofundado, achando que a gente é todo errado. Não, nós erramos porque nós somos ignorantes mesmo de conhecimento. Vamos errar, é natural, faz parte do caminho. Nós estamos dentro do normal, eu falo, né? Nós estamos no caminho, por pior coisas que a gente faz, Jesus sabe, ele fala, não, deixa, sabe, igual criança pela casa? Eu sei, daqui a pouco eles vão amadurecer, né? Daqui uns milhões de anos vão estar, ó, sabe, todo mundo vai estar legal. Mas, assim, é realmente motivante a gente pensar assim, eu não tenho só erros, eu também acerto.
tá? Isso pode ser, pode suavizar o remorso pelos erros e nos motivar as mudanças aqui no aqui e agora, onde a gente pode atuar. Da mesma forma, nós devemos tratar dos sentimentos aos quais a gente se agarra quando nós somos as vítimas, né? Quando a gente sofre a dor. Quando nós somos as vítimas, a tristeza recolhida, né? Dá aquela tristeza, né? Fala, puxa vida, como é que dói, né? Como é que dói, né? A tristeza recolhida, aquele ressentimento guardado, aquela mágoa cultivada ali, ó, naquele pensamento repetitivo, daquela indignação que a gente tem, que fica ali, né? Mas como é que a pessoa pode fazer isso comigo? Não, mas eu não merecia isso. Não, mas ele também tem que sofrer. Isso vai levando realmente, faz brotar um desejo doentio de vingança, né? E faz também a gente entrar num torturante ciclo de desforra, que vai o quê? Nos prendendo no passado, novamente ao fato passado, ao fato lá atrás, e vai trazendo consequências danosas para o nosso presente, né? Tanto para o agora como para as futuras reencarnações, né? Porque essa roda viva das reencarnações, as expiações, porque lá no começo eu disse, nós viemos para viver as provas. Por que a gente vive expiações? Porque faz parte do caminho, as falhas, os erros, né? Somos espíritos em construção. Tá, mas às vezes a gente força um pouco, né? Os naturais erros, a gente dá uma ativada. A questão da vingança, a questão da desforra, é patinar em cima de um erro. E aí eu vou criando um ciclo de encarnações que são muito doloridas. Então, se você me traiu, você me machucou, né? E eu fico remoendo aquilo, eu vou te machucar também. E aí eu vou lá e machuco o outro. E aí o outro machucado fala, não, mas agora também eu vou machucar ela. E a gente fica nessa troca de dor e vai nascendo e renascendo para limpar isso. Entende esse ciclo de expiações desnecessárias que a gente cria, porque a gente não resolveu um problema. Eu me machuquei? Machuquei. Foi feio? Foi. Ele não devia ter feito, ela não devia ter feito? Não. Mas segue em frente, foi um erro, tá, e daí? Segue em frente, é preciso a gente parar um pouco desse dramalhão que a gente faz em cima dos nossos equívocos. Eu errei, ele também errou, sabe? Doeu, tem jeito? Vamos tentar. Talvez agora não dá para a gente conversar mais por um tempo, porque eu estou meio brava, sabe? Mas depois a gente se vê lá na frente. Mas o que eu não posso é ficar aqui parada no passado, né? Remoendo, né, um vitimismo que só vai me ancorar aqui no agora, me paralisando o meu processo evolutivo, né? O meu processo evolutivo. Então, nós temos que sair do passado. Sair do passado, desse passado que a gente se autopune por nossos erros e a gente eterniza as feridas que sofremos. Nós ficamos ali, ó. Então, esse passado infeliz, né? Então, tem os dois. Tem o feliz, que a gente fica lá, porque é feliz, ou a gente fica aqui sofrendo. Então, a melhor atitude aqui é encerrar esse ciclo equivocado, estagnante, que não vai trazer benefício nenhum. Então, sejam culpas pelo que eu fiz, sejam as dores pelo que eu sofri, nós temos que dissolver as nossas sombras internas e seguir adiante, sair desse buraco escuro do passado, que nos prende, que nos faz sofrer tudo novamente. Nós sofremos em dobro aquilo que nós já sofremos, né? Meio irracional. Então, o passado passou, e o presente é aqui que eu posso mudar, é aqui que eu posso ter novo comportamento, novas relações, novas lembranças, né? Assim como as boas lembranças, as más lembranças, os erros sofridos e provocados, são patrimônios, né? São patrimônios de experiências valiosas. Tudo isso que eu falei, como é perigoso esse abraço do passado, não é para que a gente apague o passado, não vamos apagar o nosso passado, né? O passado é um arquivo precioso de consultas. Ali está cheio de lições já vividas, já anotadas, experiências que nós vivemos e que estão ali. Isso é uma ótima ferramenta de consulta. Esse é o papel do passado. Eu vou voltar, sim, para rever aquelas alegrias, eu vou voltar para
olhar as minhas dores de vez em quando, olhar os meus erros, ver se está tudo resolvido, ver aonde que eu posso melhorar. Então, essa ferramenta de consulta, ela vai sempre nos ajudar a ir à frente, a viver o quê? Com mais maturidade, né? É mais ou menos assim, quando a gente dirige, nós temos, então, nós temos o vidro à frente e nós temos 2 retrovisores no carro, né? Nós estamos lá, nós temos 2 3, mas assim, vamos pensar nesses só do lado, né? 3, bem lembrado, são 3. 3 retrovisores. E aí, a gente dirige e de vez em quando a gente olha, né? A gente olha lá, ou a gente olha aqui, aqui, e olha para frente, e volta a olhar para frente. Se a gente ficar olhando só para o retrovisor, a gente não chega a lugar nenhum. Talvez chegue no cemitério, né? Porque a gente vai bater. Talvez a gente chegue. Mas assim, a gente não consegue desenvolver a viagem. Então, aquilo ali é o quê? É uma ótima ferramenta de consulta. Eu tenho que ficar olhando para trás de vez em quando, porque lá atrás tem informações valiosas. E aquilo ali vai me ajudar a ter uma viagem mais segura. Mas é só isso. É isso que é o passado. Uma ferramenta de consulta valiosa. E é assim que a gente deve recebê-lo em nossa vida, tá? Não se apaga. Tudo ali foi muito bem vivido, tem muita história e muita lição para aprender, né? Então, quando eu não consigo lidar com as minhas decepções, né? E aí eu vou para o passado alegre e me refugiar, eu estou me auto-sabotando aqui. Quando eu não consigo lidar com as minhas culpas, com as minhas mágoas e fico lá no passado me remoendo, eu estou me auto-sabotando aqui. Eu estou, de toda forma, eu estou sabotando o meu processo, a minha viagem, a minha jornada evolutiva. De toda forma, eu estou usando o passado de forma prejudicial, como uma pesada âncora, e não é esse o sentido, não é esse o sentido, não é esse o sentido da vida. O propósito da nossa vida não é ficar parado, é ir naquela engrenagem, né? Lembra? Criados simples, ignorantes, ir até o ponto em que o espírito brilha. Esse é o sentido da vida, né? Enfim, quando Saulo de Tarso, né, o Saulo, ele morava de Tarso, é a cidade. Tem uma história de Saulo de Tarso lá no Evangelho, ele é o apóstolo. Após ele perseguia os cristãos, após ele perseguir, ele encontra com Jesus, e nesse encontro que é nos contado lá no Evangelho, ali a gente pode tirar uma valiosa lição. O Saulo, ele era um judeu muito fervoroso, né? E ele acreditava em Deus, ele acredita em Deus, ele tem um grande conhecimento da lei judaica e ele persegue cristãos. Ele persegue muitos cristãos, sabe? Mas ele persegue mesmo. E ele, nessa perseguição aos cristãos, ele está perseguindo porque ele acha que aqueles lá, aquele que ele fala que é o Messias, lá, não é, não, sabe? Então, ele tem que perseguir, ele acha que ele está fazendo um bem. E aí ele pega o cavalo dele e vai fazer uma viagem ele vai para Damasco. E na estrada de Damasco, ele está no cavalo dele e ele está seguindo ele vai para Damasco para pegar mais uns cristãos lá, perseguir mais uns cristãos ali, né? E tá ali. E nesse caminho, ele encontra, de repente, aparece uma luz imensa, forte, uma luz que o cega e ele cai do cavalo. E aí ele ouve uma voz, né? Aí ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, né? Ô, Saulo, né? Por que você me persegue, Saulo? Né? Aí ele, assustado, ele fala, quem é, Senhor? Ele fala, sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E aí o Saulo fala, Senhor, o que queres que eu faça? E ele fala assim, levanta e entra na cidade e lá você vai receber orientações que vão te converter, que vão te transformar, você vai saber o que você vai fazer. Levanta e vai para Damasco. Então, o episódio é esse. E aqui a gente percebe que o Saulo, veja bem, o Saulo, ele vai para Damasco. Depois disso, ele está cego, ele caiu do cavalo, ele ficou cego. E aí ele continua falando, então vou para Damasco. Aí ele chega em Damasco, encontra o Ananias, recebe orientação, e aí ele recupera a visão e muda o nome, ele se transforma em Paulo, né? Paulo, o apóstolo, que tanto dissemina o cristianismo para o resto do mundo de uma forma tão brilhante.
essa história, ela nos traz muito ensinamento. Porque veja bem, ó, o Saulo, antes dele se transformar em Paulo, ele acreditava em Deus, ele acreditava, ele sabia que viria um Messias, né? Ele sabia que viria um Messias. Ele tinha fé nesse Messias, só que ele errou a interpretação da coisa. Ele errou a interpretação, ele achou que aquele ali não era o Messias. E aí ele começou a perseguir. E falou assim, né? Esse Messias aí, afinal de contas, ele não guarda o sábado, né? Ele não anda de sandália, anda com pescador, com pecador, sabe? Como assim, né? Não pode ser o Messias. Esse daí não é o Messias, né? Anda com leproso, não, né? Não pode ser o Salvador. Então, ele, nesse erro de cálculo, ele anda perseguindo os cristãos, achando que ele está fazendo um bem. E quando ele encontra Jesus, naquele momento que ele encontrou Jesus, ele recebe aquela luz que o ilumina, que traz a consciência, e ele percebe que realmente aquele era o Messias. E aí ele sabe que ele errou. Errei feio aqui, hein? Errei rude, ele era o Salvador, e agora, né? Mas é nessa consciência que ele toma, ele não se justifica. Ele não vira para Jesus e fala assim, ó, não, peraí, né, Jesus, mas você também me chegou, você me vem aqui de sandália, com essa roupa pobre, né? Você é o rei dos reis, né? Estou achando que você vem numa nave luxuosa, num manto, né? Um manto aí muito sagrado, chique, né? E você vem desse jeito, qualquer um ia se enganar, né? Ele não fica se justificando, ele não se desculpa, ele não fala nada, né? Ele também não se justifica e ele também não se mortifica pelo seu erro. Porque ele podia ter falado, nossa, né? O que eu fiz? Ontem mesmo eu fui lá ajudar a apedrejar o Estevão, né? Ajudei a matar um monte de cristão, persegui o Messias. E agora, hein? Nossa, não tem mais jeito, não. E agora que eu estou cego, eu tenho que ficar nessa estrada, eu vou sentar aqui, ó, eu não mereço ir para frente, eu não mereço mais caminhar, eu mereço sofrer porque eu fiz tudo errado. Ele também não faz isso. Ele simplesmente faz o quê? Ele vai para Damasco. Ele vai para Damasco, né? Então, isso daqui nos traz uma metáfora, nos traz uma ótima lição, né? Que o que Jesus quer, ele quer que a gente prossiga, não importa o teu erro, não importa o que você não viu até agora, eu quero que você veja, eu estou te trazendo luz. Veja a luz imensa que eu estou te dando. Você está vendo? Tô. Agora entendeu? Vai em frente, vai em frente. Não precisa se justificar pelo teu erro, porque é normal errar. Não precisa se culpar. Apenas vá e faça melhor, né? Vai lá, vai esparramar o cristianismo pelo mundo. Se ele tivesse ficado parado ali na beira do caminho, a gente ia perder muito e ele também. Então, ele vá atrás da luz, se transforme e siga em frente. Esse é o sentido da vida, né? Esse é o sentido da vida. É isso que devemos fazer, né? Ir adiante, aprendendo em cada experiência a nos iluminar, né? O passado passou e a gente tem que seguir em frente, como nos diz Jesus. Para terminar, eu deixo duas frases que eu quero que vocês decorem, tá? Vocês precisam decorar todos os dias, porque ela muito nos ajuda. Uma das frases é do Emmanuel, uma frase curta do Emmanuel que diz: não mobilizes a memória em caminhos já percorridos. Essa frase eu imprimi, eu coloquei bem assim na minha mesa de trabalho. Não mobilizes a memória em caminhos já percorridos, não mobilizes a memória em caminhos já percorridos. Porque acontece coisas, às vezes você está vivendo situações que você fica se culpando, ou voltando para ser feliz, ou voltando para se culpar. Aí você fica no si, né? Mas se eu tivesse andado um pouquinho mais depressa, talvez eu tinha salvado. Se eu tivesse ido, se eu tivesse ligado, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse ficado quieta. O si. Né? Aí eu lembro de Emmanuel, para. Não mobilizes a memória em caminho já percorrido. Isso já está resolvido. O passado já está fechado. É aqui que você tem que atuar. Saia de lá. Aí a voz vem e fala, sai daí. Não mobilize no caminho já percorrido. E a outra frase é uma frase de Jesus muito curta, que diz o seguinte: vá a Damasco, vá para Damasco, não fique no caminho jamais, vá para Damasco, é lá que você vai se transformar.
siga em frente, evolua, caminha. A vida é essa, é ir em frente para fazer brilhar o nosso espírito de luz, né? Que todos nós um dia, com certeza, vai conseguir. Muito obrigada a todos. Eu agradeço a atenção, espero que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana. Desculpa a rapidez de falar, porque o assunto é longo, então eu tenho que correr um pouco, senão não dá tempo, tá? Muito obrigada.